Saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um episódio do Bíblia, um Tesouro Escondido. Agora falaremos, a partir desse episódio, sobre a passagem do povo de Deus no Rio Jordão. E para conversarmos sobre esse assunto, quero saudar o pastor Fernando e o pastor Diniz com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu vou ler o texto base para a nossa conversa de hoje, que está no capítulo 3, no versículo 15, diz assim: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, aí entre parênteses, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito de longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Pastor Diniz, agora é o momento de atravessar o Jordão. Um momento muito especial para o povo de Israel. O que nós podemos falar sobre isso, pastor Diniz? É um momento especial para o povo de Israel, um momento especial para nós também, que nós estamos aguardando esse momento. Amém. Nós estamos na beira do Jordão, olhando a terra prometida, e depois de uma longa caminhada no deserto, nós já podemos ver Canaã. Glória a Jesus. Né? Essa é a grande lição desse momento que o povo está vivendo. Você imagina a alegria daquele povo depois de toda uma caminhada, de um deserto inóspito, um sol causticante, de tantas lutas do deserto, você olhar e dizer: Canaã está ali. E nós somos parte da igreja que está à beira do Jordão, olhando e sabendo que a vinda de Jesus está próxima e Canaã está ali próxima. Glória a de Deus. nós. Tem uma coisa muito interessante aqui, você foi para essa parte aí muito própria aí dos sacerdotes ali com o pé já molhando o pé já no Jordão. E o Jordão nos fala dessas bênçãos maravilhosas do Senhor, mas a palavra do Senhor no verso 2 diz assim: e sucedeu ao fim de 3 dias. E nós sabemos como que esses 3 dias, né, lá na boda de Caná, em todo lugar você vê essa marca no 3º dia, depois de 3 dias. E nós temos de lembrar que Canaã, a gente só entra nela porque ao 3º dia Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Ele venceu a morte ao 3º dia. E a palavra de Deus está cheia dessa marca profética do que significa esse 3º dia. Então, depois do 3º dia, os príncipes passaram pelo meio do arraial proclamando a passagem do Jordão. E nós sabemos que nós só vamos passar para a terra prometida porque Jesus, ao 3º dia, ele venceu por nós. E hoje nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. E aí, depois do 3º dia, veio uma palavra para o povo, dizendo: santificai-vos, está no verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha, né? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Isso é a nossa redenção. O preço foi pago, Jesus venceu, mas você quer entrar em Canaã? Santificai-vos. Sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, para você passar esse Jordão, Jesus fez tudo. E nós somos santificados, purificados no sangue de Jesus, mas a santificação, como Pedro diz, é em santificação, em obediência. Quem nos santifica é o Espírito Santo, que prepara a nossa vida para a entrada, é o Espírito Santo que prepara a noiva, mas a santificação é aquilo que a palavra de Deus diz também: não resistais ao Espírito Santo. Deus não contende para sempre com o homem. O preço foi pago, mas você tem de deixar o Espírito Santo trabalhar a sua vida. Amém. Em santificação do Espírito, para ele te santificar, para que você possa fazer parte dessa igreja, que é a igreja que vai subir, não é composta de homens e mulheres perfeitos, mas é uma igreja santificada. Daqueles que, quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo, quando você ouve, quando você obedece, você está vivendo a fé, você está santificando a sua vida na obediência. Não é na sua perfeição, não é na sua natureza, mas é em santificação. E aí os sacerdotes agora põem os pés ali na água para que possam ver ali a grande operação de Deus e como o Mar Vermelho se abriu quando aquele povo foi salvo do juízo ali representado por Faraó, que vinha sobre eles. Agora o milagre acontecia do rio se abrir, do Jordão se abrir, para eles poderem entrar na terra prometida, na terra da promessa, na Canaã celestial para nós, né? Glória a Deus. Pastor Fernando. Maravilha, né? Cada detalhe da palavra que a gente vê e traz, aplica, né? na vida da igreja nesse momento, né? Você vê Israel, você vê a igreja, e o paralelo é glorioso, o caráter profético é maravilhoso. No verso 4 diz assim, que a arca iria à frente, né? Então é a obra, né? A operação do Senhor ali, a presença do Senhor. Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho, nós temos que segui-lo. Ele é que nos guia. E o Jordão transbordava, diz a palavra do Senhor, nas suas ribanceiras. Então, é o Espírito Santo operando nesta última hora, preparando a igreja para viver esse grande momento. Por isso, o conselho, a orientação, santificai-vos, porque amanhã. Então, é o hoje, é o que o Senhor quer hoje de cada um de nós, para viver um amanhã glorioso que é Amém. Possuir a terra da promessa, né? É necessário um preparo, é necessário uma atitude conforme aquilo que o Senhor tem para nós. E esse é o maior milagre, Douglas, da vida da igreja, né? O abrir o Jordão para Israel passar, né? Tipificando aí o arrebatamento da igreja, esse é o maior milagre, a nossa esperança. Você imagina ali, depois de 40 anos, 2 ali, 3, Moisés, vamos dizer assim, mais alguns, tinham saído do Egito. A maioria tinha nascido, nasceu no deserto, né? E a expectativa, Josué, é hoje, Josué, é hoje, Josué, a terra está ali, que dia que nós vamos? Então, é o momento da igreja, né? É a igreja que espera esse momento de forma ansiosa para vivê-lo, para tomar posse dessa herança, porque essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está nessa vida, não está nos valores desta vida. Estamos aqui, como o Diniz falou, mas nós não somos daqui. A nossa esperança é que o nosso Redentor está vivo. Também. É o terceiro dia, né? A morte já foi vencida e ele virá em glória para que com ele entremos na Canaã celestial, né? Não há essa expressão bíblica, mas representa aqui, né? Essa eternidade, a nova Jerusalém, para vivermos ali para sempre com o Senhor. Amém. Agora, pastor Diniz, capítulo 4 vai dizer assim, eu vou ler aqui o 17 e o último versículo do 3 e passo para o capítulo 4. Fala assim, o 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o povo passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Agora, capítulo 4. Sucedeu, pois que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Eles passam pelo Jordão, e há esta orientação das 12 pedras, pastor Diniz.
há um testemunho, né, do povo de Deus, das operações de Deus, das maravilhas de Deus. E aqui o Senhor manda dá uma ordem para que essas 12 pedras fossem colocadas ali. É interessante que a arca deve ser sido uma coisa linda essa passagem, você imaginar as águas sendo retidas, os sacerdotes com a arca no meio do Jordão ali, parado ali. A arca ficou no meio do Jordão enquanto eles passavam. Agora acabaram de passar? Acabamos. A experiência foi maravilhosa, foi gloriosa? Foi. Mas precisa de haver um testemunho para as novas gerações, né? E isso é uma coisa maravilhosa. E nós chegamos até aqui, e nós estamos agora numa fase da igreja onde a vinda de Jesus se aproxima, a entrada da terra se aproxima, mas nós temos testemunhos que ficaram ao longo da história, testemunhos de operações gloriosas de Deus. E como que nós somos privilegiados de tudo que nós temos. Hoje, o que nós estamos falando aqui, muitas revelações que nós temos na palavra, a gente vê isso nos louvores. Isso tudo é fruto de oração, de lágrimas, de jejuns, de gente que amou essa obra, que viveu, que deu a vida. Muitos dos nossos irmãos morreram, mártires, se esforçaram na obra do Senhor, colocaram o coração na obra. E as gerações novas precisam de saber o que é o Evangelho. Eu gosto muito de uma passagem quando Paulo escreve a Timóteo, na carta a Timóteo, que ele diz assim: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Nós precisamos de saber o que é o Evangelho, né? O que foi o Evangelho para Paulo, para Pedro, mas ao longo da história para tantos dos nossos irmãos. Cada milagre, cada momento que a igreja triunfou, cada momento que a igreja venceu, foi porque um coração de um povo estava na obra de Glória Deus. a Deus. Tinha um Josué, tinha um Moisés, tinha um Arão, tinha uma Miriam, tinha alguém com o coração na obra do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, amando Glória essa a Deus. obra. E esse é o testemunho que eles deixaram para as novas gerações. Deus nos trouxe, vocês estão vendo aí a terra que vocês conquistaram? Deus nos trouxe aqui com operações gloriosas, com milagres, com maravilhas, com sinais extraordinários. Esse é o testemunho. E a glória não foi Josué. A glória é daquele que fez o milagre, que operou o milagre. Glória a Jesus. Pastor Fernando, passagem maravilhosa, né? Não, cada detalhe que a gente vê e começa a meditar nele, a gente vê a operação do Senhor hoje. Nós estamos aqui hoje porque valentes não desanimaram diante das provas, diante das pelejas, diante das batalhas, né? Diante das aflições que vieram. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque essa palavra chegou até nós, né? Desde lá da igreja do primeiro século, o que aqueles irmãos enfrentaram, o que aqueles irmãos viveram, mas não negaram esse chamado glorioso que um dia foi feito a eles, que mudou a vida deles, né? E nós estamos aqui hoje vivendo esse momento do fim da caminhada da igreja, né? Relembrando valentes, relembrando experiências, né? Crendo naquilo que Deus fez e continua fazendo para viver esse momento glorioso. E lá no primeiro capítulo, Josué dá uma ordem que era provede-vos de comida, né? Provede-vos de comida, porque em 3 dias passareis esse Jordão. Então, e a comida ali para nós hoje é a doutrina que precisa estar firme no nosso coração, precisa estar sendo vivida por nós, né? Além de, muito mais importante do que pregar, é pôr em prática na nossa vida para que nós possamos gozar e viver esta experiência maravilhosa. É a doutrina que firma a igreja, é a doutrina que sustenta a igreja, é a doutrina que não deixa a igreja se desviar daquilo que é o propósito de Deus, essa doutrina que chegou até nós, porque
valentes que passaram, homens e mulheres que não negaram a fé, e essa doutrina chegou até nós hoje, e o Espírito Santo continua operando na nossa vida, na vida da igreja, na vida daqueles que estão crendo, para vivermos esse momento glorioso que nos espera, né? É o amanhã. Amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa é a grande maravilha que a igreja espera, ansiosa, e vamos vivê-la em nome de Jesus. Amém. Né? Sim, Diniz. São 12 rochas, né? São cada tribo vivendo o seu milagre, a sua experiência com Deus, cada tribo dando um testemunho. E rocha nós vemos na palavra, né, diversas vezes fazendo menção, né? Jacó colocou a cabeça sobre a rocha, e aquela rocha ali foi um marco, né, na vida dele, daquilo que Deus estava prometendo a ele, da promessa que ele estava vivendo. Você vai mais tarde, Josué, você vai mais tarde lá, Israel, lá, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Coloca uma rocha. Cada rocha dessa é esse testemunho que glorifica o nome do Senhor, né? A ele a glória, o marco, quem fez o milagre, quem operou, quem foi ele, foi o Senhor. Está aqui a rocha. Rocha inabalável. A rocha inabalável, né? É o firme fundamento. Amém. E o nome dele sendo glorificado. Cada vitória é uma rocha erguida, é o nome de Jesus ali sendo glorificado na nossa vida. Glória a Jesus. Na nossa vida. E são os marcos que nós deixamos e que a igreja deixou ao longo da história como testemunho, né? Você pega aqui a própria palavra de Deus, como é que ela chegou até nós, né? Tentaram trancar essa palavra de todo jeito, proibir essa palavra, mas a palavra está aí, hoje está ao nosso alcance, mas pensar que nós tivemos período que a Bíblia era proibida, né? Tem até um servo de Deus chamado Tyndale, que era naquele tempo era um traficante da palavra de Deus. Ele escondia a Bíblia impressa, já tinha sido inventada, Gutenberg já tinha inventado a impressão, e ele escondia em sacas de alimentos, ele botava a Bíblia dentro para poder contrabandear a Bíblia. E assim a palavra chegou até nós. Quantos marcos, né, de bênçãos que nós vivemos hoje, nem sabemos, mas de irmãos nossos. Fomos beneficiados, né? Colocaram a vida deles à disposição do Senhor para que não o nome deles, né, mas que o nome de Jesus fosse glorificado. Glória a Deus. Queridos pastores, foi uma honra mais uma vez estarmos juntos aqui no meditar da palavra do Senhor. Se Deus assim permitir, estaremos no próximo episódio, né? Indo ao 5º capítulo. Amém. Então, um abraço a todos, fique conosco, comente aqui, deixe sua contribuição e a paz do Senhor Jesus.